Vamos lá. Eu prego uma mensagem, preguei na inauguração desse templo e prego ela em filiais. Preguei agora essa mensagem na inauguração da nova igreja de Santo André. Eu não vou pregar essa mensagem, não. É só para ressaltar. Eu prego uma mensagem que eu uso o texto de Apocalipse 21:5, quando o Senhor, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já as primeiras coisas se passaram. Eu falo sobre um novo tempo nessa mensagem. E o pilar de um novo tempo, quer na vida espiritual, quer na vida material, quer na vida emocional, vale para tudo. Como é que você pode ter um novo tempo em alguma área da sua vida, ou em todas as áreas, ou numa área da vida espiritual, ou da vida material, ou da vida emocional? Qual é o sustentáculo, a base? A base é essa palavra que indica atitude prática, mudança. Se você não tiver uma predisposição para a mudança, você jamais vai alcançar um novo tempo. Irmão, aqui, a chave é essa aqui. Quer um novo tempo? Vai ter que ter mudança. E quando a gente fala em mudança, fala em tirar do lugar de acomodação. Porque todos nós buscamos uma zona de conforto. Até na doença, a gente busca acomodação. O cara tem um problema de coluna, dói pra caramba, dorme mal, ele dá um jeito de dormir torto e não sentir dor, não vai no médico. Está com um problema no dente, alguém inventou uma erva que amassa e bota em cima do dente, a dor para e ele não vai no dentista, só vê quando perde o dente. Mas o ser humano, até na doença, busca lugar de acomodação. O ser humano busca acomodação na pobreza, se acomoda com pobreza, se acomoda com violência. Eu até contei lá em Santo André um episódio interessante. Eu morava aqui na Rua Braga, que fica em frente ao Parque Proletário da Penha. Imagina os irmãos do Parque Proletário da Penha, que eu vou falar aqui. Então, eu devo estar numa linha reta a 1,5 km do Parque Proletário do prédio. Então, eu aprendi a conhecer tiro de AR-15, escopeta, granada, AR-15. Bem, 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 escopeta. Aprendi. Não estranhava. Você se acostuma. Um dia eu estava com uma visita na minha casa, e o barulho de AR-15, os irmãos do Parque Proletário são mais peritos do que eu. É um barulho muito poderoso, é uma arma muito poderosa que tem um barulho muito poderoso. Eu estou na minha casa com uma visita, o pau quebrou. As visitas quiseram se jogar debaixo da mesa, pensando que o tiro estava ali perto. Eu, tá boa. Por quê? Me acostumei. Lamentavelmente, o nosso país se acostumou com violência. Você sabe o que é mais de 60 mil pessoas mortas por ano por assassinato? Mais do que guerra, gente. Negócio sério. Então, eu estou falando aqui, eu estou dando essa introdução aqui para você, porque até violência, miséria, desgraça, as pessoas se acomodam. Busca uma zona de conforto. E isso, por que as pessoas, então, não querem mudança? Por quê? Por que as pessoas resistem à mudança? A crise inicial da mudança. O medo do novo. Não sei o que vai acontecer. Mas eu sou um camarada que aprendi, na minha vida e no meu ministério, a produzir mudança. Isso que eu prego, eu aplico na minha vida. Então, vamos lá, a ADVEC. Eu passei a ser pastor da Assembleia de Deus da Penha. Uma igreja de bairro, como tantas igrejas, glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Mas eu sabia, e eu pedi sinais a Deus, que nós não seríamos uma igreja de bairro. Nós seríamos uma igreja nacional e internacional. Não por nossa vaidade, mas para a glória de Deus. Então eu pensei, eu tenho que diferenciar. Não vou perder o nome Assembleia de Deus, mas eu tenho que diferenciar das outras. Como é que eu vou fazer isso? Eu comecei a pensar e a orar. Plim! Estava na minha frente. Programa de televisão em rede nacional. Mais de 30 anos. Vitória em Cristo. Eu falei, vou juntar o útil ao agradável. A Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Eu estou na televisão nacional, o pessoal me codifica, eu vou codificar a nossa igreja. Somos uma Assembleia de Deus, mas para diferenciar, porque tudo é Assembleia de Deus, das outras, vou criar uma marca. Uma mudança, meu irmão. Uma mudança de mais de 40, naquela época, de mais de 40 anos de história da igreja. Alguém não gostou, alguém torceu o nariz, mas eu, desculpa a expressão, estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí. Eu peço a Deus direção, eu oro a Deus para tomar as minhas medidas de mudança. Vou contar um episódio do meu ministério evangelístico, e já como pastor. Eu tinha programa em rede nacional diário, programa na Band, na Rede TV, finais de semana, programa de televisão dublado em inglês para mais de 120 nações do mundo a partir dos Estados Unidos, uma fortuna de dinheiro. Quando eu comecei a perceber a mudança do eixo, saindo da televisão para redes sociais, eu falei, que eu comecei a perceber que a audiência da TV começou a cair e começou a migrar para a rede social, eu comecei a cortar os programas de TV. Fui cortando, porque era uma fortuna de dinheiro que se gastava. Falei, tem uma mudança aí. Comecei a contratar gente especialista em mídia digital. Porque eu não sou entendido nem especialista nisso, eu tenho que contratar gente que conhece. Aí eu contratei gente, então eu consegui migrar da televisão para as redes sociais, e eu tenho mais de 10 milhões de pessoas nas minhas mídias sociais. Líderes grandes acordaram muito tempo depois, como Valdemiro, R.R. Soares, Edir Macedo. Eles ainda gastaram milhões e milhões em televisão quando ela já estava na baixa da audiência, porque a rede social é 24 horas o teu telefone com você. E a televisão é horário programado. Então eu fiz uma mudança e hoje eu tenho um programinha de meia hora, sábado na Rede TV, para dizer, estou aqui. Pessoal de mais de 50 anos, em termos gerais, que ainda tem tradição de assistir TV, então eu mantenho, estou há mais de 40 anos na televisão, mas em relação ao que eu fazia, pontual. Você quer ver uma outra coisa? Eu, como evangelista, eu sonhava em fazer cruzadas, mas não a cruzada para fazer para o povo evangélico. Eu disse, tem que ter um nome, não pode ser a palavra cruzada. O que é cruzada? É o quê? Vão lutar com espada? É cruzados? Cruzada evangelística. O que o pecador entende? É o evangeliquez. Aí, vida vitoriosa para você. E eu sonhava de fazer eventos com megas estruturas, anunciar na Rede Globo de televisão. E aí, meu amado irmão, qual era o meu medo de fazer cruzada? Qual era o meu grande medo de fazer cruzada? Uma coisa chamada chuva. Você investe, o que eu queria fazer, muito dinheiro para fazer uma coisa de excelência, palcos, geradores, e levar cantores, e propaganda como eu queria fazer. E se chover? Tudo por água abaixo. Esse era meu medo.
Mas aí eu resolvi fazer a primeira. Porto Alegre. Porto Alegre, a primeira cruzada. Sábado e domingo. 2 dias. Eu fiz propaganda na Rede Globo do Rio Grande do Sul, no Jornal Nacional, novela das 7, novela das 8, programas de domingo. Eu encharquei a TV de publicidade. A grande força da mídia que eles ainda detêm. Botei para quebrar. Isso, filho, tem mais de 16 anos. A primeira cruzada que eu fiz. Mais. 16 anos não, mais. A primeira cruzada que eu fiz, o valor do evento, um mega palco, com tudo que eu estou falando para vocês, um mega palco, 1.800.000 reais. Faz a conta de quanto é esse dinheiro hoje. Agora preste atenção à história. Jeová disse assim, eu vou dar uma lição no irmãozinho. Eu cheguei um dia antes, na sexta-feira, céu azul, lindo. Eu falei, maravilha. Na concha acústica do Guaíba, esse riozinho que fez esse inferno lá. Tem uma concha, aqui uma pista, uma concha gigante, cabe mais de 200.000 pessoas, é lá. De manhã, quando eu acordei, eu ouvi um barulho. Falei, o que é isso? Fui para a janela do hotel. O tempo todo fechado e água caindo. Meu irmão bateu um desespero. Falei, Jesus, por que isso, Senhor? Olha a grana. Eu ainda estou devendo dinheiro. Não sei nem como é que eu vou pagar semana que vem. Eu estou devendo ainda uns 800.000 pau dinheiro para burra. Falei, ainda vem essa chuva. Tu podia me poupar, Jeová. Resumo da ópera. Foi tão interessante. Cruzada marcada para 7h30. Aí, eu ia sair do hotel, eu tinha batedores da polícia e tudo para me levar até lá. Então, eu ia sair 6:15. 15 minutos eu estava no local. Aí, eu ligando para o meu pessoal lá, como é que está aí? Não, está tudo bem. Tem gente aí? E água caindo. O dia inteiro chovendo. Não, tem gente aqui e tal. Mas ninguém queria me informar. Aí eu falei, mas quantas pessoas estão? Não sei e tal. Tudo me sonegando. Aí eu falei, vamos embora. Parti. Aí quando eu estava a 2 quilômetros ou 3 do evento, um engarrafamento. Eu falei, está acontecendo alguma coisa? Aí eu me lembro que os batedores, 2 pistas para cá, 2 pistas contrárias, tudo parado, eles entraram, isolaram uma pista, aí eu entrei, lá na frente, estava tudo impedido, era a entrada da avenida, mas estava parada, por causa do povo para chegar, e abriram, porque eu estava entrando. Aí, quando eu entrei, daqui de cima da pista, você via a concha. Quando eu vi, eu não acreditei. Tinham 150.000 pessoas debaixo de chuva. 4.000 pessoas aceitaram a Cristo. Perdi o medo de fazer cruzada. Pode cair a chuva que for, eu estou aqui. E aí Deus ainda botou outras para mim. Belém, chuva, arrancou parte do palco, foi uma lenha. Tinha mais de 60.000 pessoas. A capital do Tocantins, Palmas, no meio da cruzada, bateu um vento. Mudou o tempo, brum, estourou uma água. Tinha mais de 60.000 pessoas. Aí eu fiz várias cruzadas. A maior delas foi em Manaus, com 500.000 pessoas, 11.000 pessoas aceitaram a Cristo. Aí eu passei a ser pastor da ADVEC. Aí eu fiz uma outra mudança no meu ministério. Você tem que escolher o que você quer e aquilo que Deus quer. Eu, como pastor de uma igreja, não sou mais evangelista. Cortei 95% da minha agenda e encerrei as cruzadas evangelísticas.
Porque também a turma fica com medo para dar apoio às outras igrejas. Eu era só evangelista, agora eu sou pastor de igreja. Não vai dar mole para Malafaia aqui, não. Vai roubar minhas ovelhas. Desculpa, mas é essa a ideia. E, claro, você é evangelista é uma coisa, você é pastor é outra coisa. E agora, como pastor, eu tinha que cuidar de ovelhas, de gente e de igrejas. Fiz uma outra mudança no meu ministério. Pastor, por que o senhor está falando isso tudo? Porque eu vou fazer uma mudança radical agora na ADVEC. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Desde o ano passado, que eu estou incomodado com uma coisa. Em todas as nossas igrejas, a igreja sede aqui e a igreja da Taquara Jacarepaguá, onde meu filho é pastor, são as duas igrejas que têm uma grande estrutura para a escola dominical. Meu pai e minha mãe, educadores seculares e cristãos, meu pai fez uma igreja com prédio educacional. Então, tanto a igreja da Taquara, aqui no Rio de Janeiro, como a igreja sede. Eu tenho mais de 30 salas aqui. Acabo de alugar um prédio que está bem aqui em frente, ó, que vai até Belisário Pena. Veio me oferecer, eu falei, passa para cá. Acabei aqui de inaugurar, aqui, de alugar. Escute. Alugar propriedade com salas é uma coisa dificílima. Com salas que eu digo para a nossa demanda. 8 classes até juniores. DINC, 9. Secretaria, 10. Tesouraria, 11. 11 salas. No mínimo 11 salas. É um suplício. Dá para contar aqui nos dedos dessa mão aqui, dessas duas mãos. Nós temos mais de 150 igrejas. Dá para contar aqui nos dedos das minhas mãos filiais que tem mais de 10 salas. Eu conto aqui, ó, na minha mão. Filiais que tem mais de 10 salas. Então, eu tenho aqui na igreja sede uma mega estrutura para a escola dominical. Eu tenho aqui. E lá a igreja que Silas é pastor. As outras igrejas não têm. As outras igrejas não têm o que eu tenho aqui. Então, como é que eles fazem a escola dominical? Nós temos aqui classes de juniores, nós temos classes de adolescentes de 12 a 14 anos, nós temos classes de adolescentes de 15 a 17, nós temos classes de jovens, nós temos classe para as faixas etárias de criança, nós temos classe para crianças especiais, nós temos classes para quem vem a primeira vez assistir uma aula de escola dominical, nós temos classe para novos membros, nós temos classe para novos convertidos, nós temos classes aqui de escola dominical para discipulado. Até classe de inglês tem aqui. E também de alfabetização. Os outros irmãos que estão me assistindo, ou as igrejas filiadas que estão tomando C aqui, estou com inveja de vocês. Então eu venho pensando, nós somos uma igreja, e eu tenho que perceber a mudança e a demanda de eixos que nós estamos vivendo agora. Eu vou sacrificar aqui a igreja sede, como também a igreja na Taquara, mas eu vou abençoar e resolver o problema de todos, os outros. Porque eu aqui estou privilegiado, como acabei de dizer para vocês. Aqui tem, ó, aqui, ó, tudo aqui é sala. Aqui tem um prédio aqui de 3 andares de sala, tem um anexo lá de salas. Mas essa não é a realidade. Então eu venho pedindo a Deus, Senhor, como é que é esse negócio? Nós somos é uma igreja só. Então, eu aqui estou privilegiado, mas uma igreja privilegiada, mas a maioria das nossas igrejas, no máximo, a maioria, e tem umas que nem sonham com isso. E vou dizer para os irmãos aqui do Parque Proletário da Penha, tenta alugar
uma propriedade do lado de uma igreja nossa para fazer em salas de escola dominical. Ninguém aluga, ninguém quer vender. É uma guerra. É uma guerra. Mas se eu falar dessas igrejas, vocês aqui, que estão tomando ceia aqui, grande parte de vocês aqui, não tem sala para nada. Das antigas congregações da Assembleia de Deus da Penha. Não tem sala para nada. Grande parte de vocês estão tomando ceia aqui. E grande parte das nossas igrejas no Brasil tem 4, 5, 6 salas para a escola dominical. Não dá nem para dividir todas as classes de criança. Então eu venho pensando o que é que eu vou fazer. E aqui vai a minha decisão e o que é que eu vou fazer. E se eu tiver que fazer algum ajuste, porque toda mudança, você faz uma mudança e depois a prática vai mostrando, ajusta aqui, ajusta ali, corrige aqui. Então, aqui vai a mudança. O que é que eu vou fazer? Aguce, porque vai valer para todo mundo. Nós somos um. Hã? Como é que é? Somos o quê? Quero ouvir a Devec lá da América, de Portugal, e do Nordeste, e do Sul, e do Norte, e do Centro-Oeste. Somos? O somos um é que farinha pouca meu pirão primeiro? O somos um, onde a igreja sede confortavelmente está numa boa, e os restos aí, os pastores, é que se virem. Então, aqui vai a mudança que eu vou fazer. Qual é a mudança que eu vou fazer? Domingo, nós vamos ter 2 cultos normais, de manhã e de noite. Preste atenção. Calma. Escute, com atenção. 2 cultos normais. Culto. De manhã e de noite, nós vamos ter classes até, no máximo, 11 anos de idade. Então, domingo, de manhã e domingo à noite, fora o culto, eu vou ter classes até 11 anos de idade. Tanto de manhã como de noite. Aí sobram, não é? Adolescentes, jovens, novos membros, novos convertidos, discipulados. Então, o que é que eu vou fazer? O culto de terça-feira, que é o culto da palavra, eu só vou mudar um pouquinho o nome. Só mudar um pouquinho o nome. Então, no culto aqui de terça-feira, ou no culto da palavra de tudo que é filial, nós vamos ter a lição da revista da escola dominical. Eu não vou abrir mão disso. Eu vou passar para terça-feira. Escola da palavra. É BD por EDP. Então, no culto da palavra, vai ministrar a revista. Vai se ler, como se faz na escola dominical, o texto áureo, e o pregador vai falar sobre a revista. Jovens, adolescentes, novos convertidos, discipulado, novos membros, em classes fora da igreja. Então, os nossos jovens, pastor, os nossos jovens e adolescentes vão perder a escola dominical domingo? Então, escute. Tudo isso, eu estou pensando como é que eu vou fazer. Eu prefiro que os nossos jovens e adolescentes tenham sentido de igreja e ouçam o pastor do que um professor de escola dominical. Nossos jovens e adolescentes não são uma igreja à parte. A igreja é jovens, adolescentes, homens, mulheres, idosos. Isso é igreja. E outra, os adolescentes, vem segunda-feira aqui para ver o D2. Os adolescentes e jovens se reúnem dia de semana?
Para suas turmas, para os seus trabalhos. Então, por que não pode vir aqui na terça-feira? Eles vêm. Vem aqui sexta-feira para você ver a muvuca de jovem adolescente que está aqui. E ainda tem sábado que eles se reúnem. Então, eu posso perder um pouco a nível de frequência de classes de adolescentes e de jovens, mas eu os tenho, porque qual foi o meu pensamento? Se eu boto classes de adolescentes e jovens no domingo de manhã e de noite, quando é que eles vão entrar para ouvir o pastor? Quando é que eles vão ter sentido de igreja? Eu falei, o que é mais importante? O que é mais importante? Eles estarem no corpo da igreja ouvindo o pastor, seja o pastor presidente, ou seja o pastor local, ou está ouvindo um professor com todo respeito ao trabalho fenomenal dos professores? Mais importante é ouvir o pastor e ter sentido de igreja. Então, a partir de amanhã, quem tem culto da palavra já vai ministrar a revista que era da escola dominical. Começa amanhã. Aqui na igreja começa a terça. E domingo que vem, escolha. Qual é o culto que você quer assistir? Das 9h30 ou das 6h30? É a mesma mensagem. Agora, pastor, se você não conseguir um pregador para pregar nos dois cultos, significa que um você prega. Simples. O pregador não pode estar nos dois cultos, por alguma outra questão. Ok. Então, segura você ou um companheiro seu. Eu estou dando uma mobilidade para vocês. Agora, já vou dizer uma coisa aqui para antever. Se você quer trazer um amigo à igreja para assistir um culto domingo, convide ele para de noite. Porque de manhã vai ser raro alguém querer acordar cedo para vir numa igreja. Eu sei que eu vou ter mais pecador a nível de um culto à noite do que um culto de manhã. Eu já sei disso. Mas o que você tem que entender é a mobilidade que você vai ter. Por exemplo, eu vou falar aqui para você. Tá, eu gosto de assistir culto de manhã. Legal. Outro diz, não, é o único dia que eu tenho para acordar mais tarde. Eu gosto de assistir culto à noite. Perfeito. Mas um dia, você precisa estar aqui de manhã. Está safo. O outro, fui a uma festa de casamento. Cheguei 2h da manhã. Não vou nesse culto de manhã, mas vou no culto à noite. Simples. Eu estou dando 2 opções de culto. Domingo, 9h30 da manhã, ou domingo, 18h30. É o que eu estou dando. Eu estou me contextualizando com o que está acontecendo hoje no Brasil. Eu estou de olho em tudo que está acontecendo, eu sou antenado. Se você não se contextualizar, o trator passa em cima de você. Sem a gente ver. Aqui, eu tenho uma tradição fantástica de escola dominical, aqui. Mas eu não posso pensar só na igreja sede. Eu conversei com vários pastores. Pastor, o que você acha disso? Como é que é a sua escola dominical? Quantas salas você tem, pastor? Aqui, eu tenho 4 salas para a escola dominical. Como é que esses caras fazem? E nós estamos aqui confortável, com um montão de sala. Então, eu vou gerar uma outra oportunidade. É que tem culto da palavra segunda, tem culto da palavra terça, tem culto da palavra quarta, tem culto da palavra quinta. Nós vamos ter a mobilidade dos professores que estão acostumados a ministrar para a igreja, para irem em mais igreja. Porque se você pega um professor, aqui nós temos um time de professores. Se ele está numa igreja domingo de manhã, não tem outra chance, porque só tem domingo de manhã. Agora vai ter uma mobilidade de ter professores nessas igrejas para ministrar a revista. Eu só estou mudando de domingo de manhã para terça-feira à noite. É a mudança que eu estou fazendo. Verificando qual é o melhor bem-estar que eu posso produzir para todo o nosso campo, para toda a nossa igreja.
facilitando algumas que já não têm sala, dando oportunidade para deixar as crianças em sala, que é o nosso problema, e mesmo eu fazendo isso, ainda tem igreja que não tem sala, amontoa várias faixas etárias numa sala. Várias igrejas fazem isso aí. 2, 3 faixas etárias numa sala. Tem igreja que o pessoal está rindo. Como é que é? Classe de adolescentes 1, adolescentes 2 e jovem, onde é que tem isso? Aqui é tudo junto. Porque não tem sala. Porque é difícil. Prédios com salas para a nossa demanda. Então eu estou fazendo uma mudança. Qualquer ajuste que eu tiver que fazer, eu vou comunicar à igreja. Mas eu vou experimentar o novo. Porque eu também não vou ficar perdendo gente para movimento neopentecostal, que tem culto poderoso domingo de manhã, e hoje essa vida louca que nós temos, o crente só vem um culto no domingo. Um culto. E aqui na igreja sede, quem mais vai sofrer aqui? Olha o tamanho dessa igreja. 40% quem vem na escola dominical vem de noite. 40%. Mas já uns 60% não vem. Mas uns 40, 45 vem de noite. Vem de manhã e vem de noite. Mas um pouco mais de 50% não, vem num culto só. E também o povo da noite, a percentagem é a mesma. O cara vem de noite e não vem de manhã. Aqui na igreja sede, e eu observo isso. Então quem vai mais sofrer é aqui por causa do espaço. Aí pastores que estão fazendo 2 cultos domingo à noite. Você vai cancelar um culto e vai passar para de manhã. E vai ver. Se der superlotação no teu culto da noite, faz 2. Vai estar fazendo 3. 1 de manhã e 2 da noite. É só essa. 1 de manhã e 2 da noite. Agora, só tem uma coisa, preste bastante atenção. A Santa Ceia. Agora, todas as igrejas que recebem transmissão do primeiro domingo, vai ter a Santa Ceia domingo de manhã e domingo à noite. Quem recebe transmissão, vai ter a Santa Ceia domingo de manhã e domingo à noite. Agora eu tenho uma coisa especial aqui. Porque ainda não dá para eu fazer essa mudança. As igrejas que tomam ceia aqui, vão tomar a ceia domingo de manhã aqui, e domingo à noite vai ter o culto normal lá. Só para as igrejas que tomam ceia aqui na sede. Repito, as igrejas que tomam ceia aqui na sede, vão tomar ceia domingo de manhã, e lá o pastor vai ter um culto à noite. As igrejas que recebem transmissão vão ter a Santa Ceia de manhã, a transmissão, e a transmissão da Santa Ceia de noite. Vão ficar de folga, hein, pastores? Vocês vão ficar de folga, né, queridinhos? Os pastores das filiais que recebem transmissão vão ter folga. Porque o culto sai todo daqui. Já que vai dividir a plateia, e eu não tenho como manter transmissão para todas essas igrejas por questões estruturais de transmissão e de, vai lá, outras coisas mais de equipamentos ainda, para eu poder fazer ceia para todo mundo sendo transmitida. Então, essa é a pequena questão que vai ficar como normal. Igrejas que tomam ceia aqui, as igrejas aqui da Redondeza, vão tomar a ceia domingo de manhã e à noite vai ter o culto normal. Olha que eu estou sendo repetitivo, porque a repetição é pedagógica para o aprendizado. Igrejas que recebem a transmissão vão ter ceia de manhã e de noite. Vou contar a experiência do pastor que está acompanhando a nossa Santa Ceia de Boston, pastor Christian. Na cidade de Boston, todas as igrejas fazem culto de manhã. Tradição lá. Tudo que a igreja, a Assembleia de Deus, tudo é de manhã. Porque lá o pessoal trabalha
de segunda a sábado direto. Aí eu cheguei para o Christian e disse, ok, você vai fazer culto de manhã e de noite. Pô, mas pastor, você vai fazer culto de manhã e de noite. Por quê? O pastor Paulo Rosa, que é o nosso líder em Portugal, eu já fiz esse laboratório lá. Você vai fazer culto de manhã e de noite e você vai passar a escola dominical para o culto da palavra. O que aconteceu? Lá em Portugal, na igreja sede, de manhã, a igreja lotada. De noite, 60% a 70% de gente. Aí eu perguntei ao pastor Christian, e aí, Christian, como é que foi o primeiro culto aí, domingo à noite? Ele falou, pastor, vários irmãos disseram, graças a Deus uma igreja está fazendo culto à noite. Porque eu trabalho de segunda a sábado, eu só tenho domingo para acordar mais tarde e ficar com a minha família. Eu falei, acertei. Então, irmãozão, essa é a nossa nova dimensão aqui na DEVEC. A partir de agora, a música será tocada assim. Escolha. Você quer ir no culto de manhã ou quer ir no culto da noite? Fique à vontade. Tá certo? Escolha. Convide seu amigo. Olha que luxo. Você quer ir domingo de manhã no culto? Não, domingo de manhã não. Então vamos comigo de noite. Você tem duas opções para trazer um convidado, irmão. A opção de domingo de manhã e a opção de domingo à noite. Estou repetindo aqui que quem mais vai gemer na mudança, a igreja sede e a igreja da Taquara, Jacarepaguá. Lá em Jacarepaguá tem uma poderosíssima escola dominical, tradicional, que veio com meu pai e minha mãe, uma igreja fortíssima na escola dominical. Eu falei para o Silas, nós somos um. Nós somos um e eu não vou deixar um faz uma coisa, outro faz outra. Irmão, a unidade. Quais são os pilares da nossa igreja? Visão, unidade, autoridade e a palavra de Deus. Então, eu pago o preço aqui com a igreja sede. Os irmãos amantes de estarem na escola dominical, que tem muitos aqui, nós temos uma escola dominical com mais de 4.000 pessoas, aqui fora crianças, adolescentes e toda turma de classe, só aqui na igreja sede, na ministração aqui, nós temos aqui pelo menos 4.000 pessoas aqui no templo com a revista. Se botar criança, adolescentes, vai dar mais de 6.000. Então nós vamos sofrer um pouquinho essa questão, para que a gente possa arrumar com a unidade da igreja. Posso ouvir um amém? Essa é a pregação da Santa Ceia. Se depois de tudo isso eu estou falando aqui há 1h30 que eu estou falando. Se eu ainda for pregar uma mensagem aqui, eu vou usar uns 50 minutos a 1h para pregar. Então, eu tenho a mensagem, eu vim com a mensagem para pregar. Eu falei, vamos ser comedidos, vamos ser sábios. Nós vamos celebrar a Santa Ceia, que é a maior festa da igreja. Insubstituível, a maior festa da igreja, a festa ordenada. Nós vamos fazer a celebração da ceia, louvando a Deus e agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos na sua presença. Como igreja, isso aqui é uma das coisas mais lindas da DEVEC. Todas as igrejas participam da ceia. E eu vou dizer uma coisa que vocês aqui na igreja sede não sabem. Quando o fogo cai aqui, o fogo cai em qualquer lugar da DEVEC. É incrível. Quando Deus está movendo aqui na Santa Ceia, não está movendo só aqui na igreja sede, não. Está movendo em tudo que é igreja. Eu falo com os pastores. As reações são iguais. Por quê?
Porque Deus ama a unidade. O Espírito Santo atua onde existe a unidade. E nós vamos para esse novo patamar, e agora eu vou profetizar. Podem se preparar aí. Nós vamos ter, em muitas igrejas, 2 cultos de manhã e 2 cultos à noite. Pode anotar o que eu estou falando aí, irmão? Em nome de Jesus, gente. A igreja não vai parar, nós vamos continuar, nós vamos avançar. Eu estou dando aqui 2 oportunidades para adequar ao que é a nossa igreja em geral. Para não ficar nessa farinha pouca, meu pirão primeiro. Estou vendo meu umbigo aqui na igreja sede, enquanto eu tenho as outras igrejas sofrendo. Os pastores de fora, unânime falar, graças a Deus. Graças a Deus. Porque nós não temos salas aqui e é uma guerra. E isso vai facilitar. E eu estou protegendo o quê? Você sabia? Jesus foi apresentado no templo com que idade? 12 anos. Isso é a escola judaica. Até 11 anos fora da sinagoga. Com 12 anos é que entrava. Eu estou só imitando o modelo bíblico. Está lá. Até 11 anos fora da igreja. Com classes. 12 anos em diante, aqui dentro. Quer aprender a palavra? Vem terça-feira. Porque quando a gente quer, quando te interessa, você faz um esforço. Quando você quer, você se vira. Quer aprender? Venha. Venha aprender o estudo sistemático da Bíblia. E eu disse, o trabalho aqui espetacular da escola dominical, o pastor Ronaldo, que é o superintendente da escola dominical, eu falei, filho, a partir de agora, quem decide, quem dá aula aqui sou eu. Acabou. Agora, eu decido quem vai dar aula aqui terça-feira. E os senhores pastores de igrejas, não é o superintendente que vai decidir quem vai ministrar. É você que vai dizer quem vai falar. E eu já fiz a escala. Até a última terça-feira de julho, eu já sei quem vai ministrar aqui. E eu quero ver os pastores do Rio Grande Rio aqui. Ei, pastor, a minha escola é na segunda. Que maravilha, vai ouvir tudo de novo na terça. A tua é na quarta? Na terça você vai ouvir alguma coisa para acrescentar lá na quarta, caso você vai ministrar. Eu quero ver os senhores aqui, não vou abrir mão. E outra, terceira terça-feira, ou terceira quarta-feira, ou o terceiro culto da semana que tem a Santa Ceia, não tem a escola. Como já acontece no primeiro domingo. Só que agora vai passar para o meio de semana. Onde tiver a Santa Ceia das igrejas, não tem escola nem classes. Tem, no máximo, um cultinho de crianças, segurando as crianças, como já é normal em Santa Ceia. Certo? Hoje aqui não tem aula, como também não tem igreja nenhuma. Tem culto de criança, mas não tem aula. Então, se a tua terceira quarta-feira, ou terceira terça-feira, ou terceira quinta-feira, ou terceira segunda-feira, nesse dia é ceia. Não tem a ministração da revista, como não tem no primeiro domingo. Só estamos passando para o meio da semana. E agora, em vez de ser EBD, é EDP. Bota aí para o povo gravar de novo. Bota aí na tela, meu filho. É isso aqui, ó. É a escola da palavra. Nós somos a igreja da palavra. Como eu disse, toda mudança gera uma crise inicial. Imagina, 60 anos que essa igreja tem escola dominical. 60 anos. Que nós temos a tradição da escola dominical. Eu venho e faço assim, ó, zap, e mudo. Mas pode ter certeza, eu sei o que eu estou fazendo. Ah, vamos sofrer no início? Ok, não tem problema não. Vamos ver lá na frente. Vamos ver com o tempo. Repito,
para o povo e para pastores. Se a gente tiver que fazer algum ajuste, eu vou fazer. Isso aqui é o pilar da mudança. Ajustes eu faço, que eu tiver que fazer. Há anos atrás, só essa para terminar, antes de eu ser pastor aqui, eu era evangelista, então estou falando há mais de 14 anos. Pastor Eliseu Menezes, da Ilha do Governador, me convidou para pregar um dia de semana lá. Isso tem uns 15, 16 anos. Aí eu fui pregar. No culto lá de terça-feira. Quando eu cheguei, ele falou, fui para a sala, ele falou, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Enquanto estava rolando o culto terça-noite, tinham mais de 8 salas lotadas de classe de novo convertido, de novo membro, de discipulado. 16 anos atrás. Ele falou, meu filho, se a gente não entender as tendências do mundo, aqui a escola começa de 8 às 9 para essas classes. Eu gravei aquilo. 16 anos, eu não era nem pastor aqui. Falei, cara, eu fiquei impressionado de ver a quantidade de gente em salas. Aqui na igreja sede, já tem aula de discipulado no meio da semana. Já tem. Vai ter na terça mais um dia. Eu estou arrancando do domingo. Para que a gente possa ter um mínimo de unidade, de propósito, que a gente tem. Para todas as igrejas ser um padrão. Mesmo que eu ainda não consiga fazer com que todas as igrejas tenham salas como eu gostaria que tivesse. E Deus sabe, e Deus conhece meu coração, que eu sou um cara sonhador, visionário, como eu gostaria de tudo que a igreja tem pelo menos 20 salas. Mas vai arrumar um prédio com 20 salas, para você ver se arruma. É uma guerra. Então, a opção, ou abre igreja assim ou não abre igreja. Ou abre ou não abre. Não tem, não. Ou abre ou não abre. Então eu falei, vou sacrificar alguma coisa, mas vou ter a igreja. Porque, querendo ou não, irmãos, com todo respeito, aqui na DEVEC, com todo respeito, na DEVEC do Brasil, nas nossas igrejas, nosso culto ensina. Nosso culto não é oba-oba. Nosso culto não é movimento. Nós temos um culto que se ensina. Se prega e se ensina. Isso é uma marca da nossa igreja. Nós somos a igreja da palavra. Então, eu perco alguma coisa de uma tradição, mas vou ganhar no geral em outra. Em nome de Jesus. Pode dar um amém? Mais um amém, por favor?